Olá, pessoal, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Você está ouvindo mais uma edição 78 do Solada, seu podcast setenta e geriátrico. nove, 79, 79? 79, né? É isso aí, estamos geriátrico mesmo. Hoje a gente está assim, hoje você vai ver o Solada, tipo assim, puxando a carteirinha da idade. Você já viu o tema, mas depois te explica mais. Solada 79, suas doses semanal de metal e música, não necessariamente nessa ordem, em uma semana de como é que é, de parada para a seleção de Carlo Ancelotti. E eu nem me apresentei, como sempre, eu sou o André Paz e felizmente, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. Hello, fellow kids, né? Vamos. Começa já assim. Hoje seu podcast nem de futebol e talvez nem de metal, assim, né? Não, não, vem de metal. Me venderam metal, mas não é metal. É, o Thiago está rindo porque assim, vamos explicar como é que surgiu o episódio de hoje, que acho que é parte da graça do rolê. Quando a gente estava fazendo o Solado esses dias, a news, não esqueça de assinar solado.com.br. Nós estávamos falando que o Sleep Token quebrou mais um recorde, quebrou o recorde do Ghost de venda de vinil e tal. Daí a gente olhou e falou assim, tá, mas what the hell is Sleep Token? Por que que esses caras têm? Como é que é? O baterista que acho que é o Chu que é o baterista, né? É, É, o two, o isso, second, né? exato. Ah, Dois em números romanos. Se você quiser. exato. Ahn, o Second vai tá no Back to the Beginning do Black Sabbath. Isso a gente ficou assim. Ali acho que foi um pouco de onde para mim também eu fiquei pensando um pouco na história. E daí a gente falou assim, tá, mas se essa banda tá vindo com força, se essa é uma banda metal da nova geração que vem com força, como é? Que entra dentro daquele movimento que a gente falou esses dias do Ghost, como é que é esse gimmick metal, esse metal que é muito mais um metal que tem alguma coisa de imagem que vai chamar a atenção. A gente tem agora, como é que é, na nova safra, as meninas, como é que é da... Ah, as meninas tocaram no Bangers, Dogma. Dogma, você tem toda essa coisa que o Ghost tem, você tem toda essa história de tem uma máscara, tem alguma coisa, você não sabe quem é, tem como é que é. ah, Há 5 anos, como é que é? Há 10 anos atrás a gente dizia, tem um trololó no ar, hoje a gente diz tem uma narrativa no ar, como é que é? Tem uma narrativa na jogada. E é aí aquilo que a gente fala, assim, quando a gente foi ouvir o Sleep Token, eu vou conversar um pouco puxando o Thiago com isso. Se prepare, porque hoje é o episódio do Solada que a gente tá mais que nem o Statler e o Waldorf, que eram os dois vovôs dos Muppets, que quem viu Muppets vai lembrar, aqueles dois vovôs dos Muppets que ficavam ranhetando, É. incomodando com Só os... de citar Muppets, a gente já tá falando da expectativa que a gente tem do nosso público-alvo, né? Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, É, what se the... você caiu aqui porque você viu o algoritmo o Sleep Token em português, alguém falando sobre isso, assim, vamos tentar, nós vamos ter uma visão, tentando ter uma visão justa sobre a banda, assim. Como é que é? A gente tá num momento, tipo assim, ria muito mais de nós do que ria do Sleep Token. Esse é o grande ponto de vista. Porque quando nós fomos ver essa história do Sleep Talk, a gente olhou e falou assim: o Thiago vai puxar para um lado, eu vou puxar para o outro, mas eu olhei e falei assim: não bateu para mim. E aí eu confesso que quando eu olhei assim, eu olhei e falei assim: tá, mas espera aí. Comecei a olhar, aí eu olhei pro Thiago e falei assim: eu só mandava uns zaps pro Thiago falando assim: isso aqui é Imagine Dragons, isso aqui é um Leprous, pô, Leprous é legal, isso aqui não é legal. E daí eu olhava e dizia assim, pô, isso aqui é Coldplay, isso aqui é Imagine Dragons. E ainda falei uma hora, tipo assim, bah, Imagine Dragons ainda pelo menos, por mais que você não goste da repetição, como é que é? Thunder, feel the thunder, lightning with the thunder, e Você toda aquela... fala, parece Hammerfall quando você fala desse jeito da música, assim. Não, mas, aliás, alguém precisa fazer um mashup de Imagine Dragons com Hammerfall, daria certo pra caramba. E eu olhei e falei assim, tá, mas peraí, como é que é? O primeiro disco tá lá no Apple Music como é que é? Hard rock, mas deu quase vontade de pegar uma caneta e escrever na tela, Coldplay Cover. Thiago, quem é que Nem tanto, nem tanto, assim. Mascarados? Assim, o Sleep Token, pra quem não conhece, quem tá caindo de paraquedas, que Sleep Token é uma banda britânica, na verdade, na realidade, assim, ele é um projeto de um cara que acabou sendo acoplado a um segundo cara, então ele é oficialmente uma dupla hoje britânica. Surgiu em 2016 e quem formou, assim, o grande mentor dessa banda é um multi-instrumentista e o vocalista da banda que ele se autodenomina Vessel.
Sim, mas pra gente, a gente vai. Mais pra frente a gente explica um pouco o que, que vai ser essa temática, assim. Mas aí hoje tem o baterista na banda, esse baterista é o Second, segundo, II, como a gente falou, números romanos, assim. Quem que são esses caras, assim? Eles são anônimos, eles nunca saíram, nunca foi oficialmente revelado, assim. Mas a internet tá aí pra gente espalhar boatos sem confirmação, notícia aí. O que que a internet crava? E aí não tá na Wikipedia, porque provavelmente se alguém bota na Wikipedia, alguém edita e tira. Os fãs da banda são muito ceosos de não querer soltar oficialmente as identidades. É que o Vessel seria um cara chamado Léo George Faulkner, Faulkner do Rich Faulkner, mas eu não sei se é parente do Rich Faulkner. Ele tem 31 anos ali também, inglês. Nunca fez nada muito chamativo. O que ele teve antes disso, ser uma banda, uma dupla chamada Blacklit Canopy, que nunca ouvi também. E depois fez um projeto solo chamado Dusk, assim. O baterista, o Second, seria um cara chamado Adam Pedder, tem 33 anos. No currículo tocou em bandas como Belial, As Winter Burns White, Morbid Remains, She Must Burn. Eu não confesso que não conheço nenhuma dessas bandas ali. Ainda tem mais três músicos que fazem parte da banda ao vivo, que é o terceiro, que é o baixista, o quarto, que é o guitarrista, e o Espera, que é o tecladista. Esses não vale nem a pena citar para saber quem são. Porque, na verdade, essa grande questão da banda é que, diferente do Ghost, que rolou uma investigação monstruosa para descobrir quem que era o Papa, até chegar na Tobias Forge, até o Tobias Forge ter que ação judicial revelar o Tobias Forge, no Sleep Token, todo mundo topou o jogo de manter os caras anônimos. Imprensa não faz questão nenhuma de divulgar, de ir atrás, de colocar essa informação. Essa informação, por exemplo, que eu achei em site de fãs da banda. Assim, algum site de fãs da banda que colocou essa informação, porque normalmente os fãs renegam essa informação, não querem passar, eles querem brincar da temática da banda. E aí faz um certo sentido isso acontecer, porque é uma banda britânica e o único lugar do mundo hoje onde ainda tem uma mídia profissional e atuante é a Inglaterra. Então eles não vão querer estragar o segredinho do principal produto de exportação da música britânica dos últimos anos, que é o Sleep Token. O sucesso é monstruoso que o Sleep Token conseguiu. O Sleep Token não tem 10 anos de carreira ainda, e o Sleep Token vai ser headliner do Download Fest. Exato. Ninguém fez isso ainda, assim. Então é muito jovem a coisa toda do Sleep Token. Então, aí a banda, para manter essa questão da anonimidade e tal, a banda não dá entrevista. Ninguém na banda dá entrevista. Você procurar, você vai achar uma entrevista do Vessel para Metal Hammer dada em 2017 por e-mail. Quando a banda estava começando ainda e não tinha lá. Assim, o mais próximo que você tem de alguém público é o baterista dele, o Second, que apareceu num vídeo do canal da Drumel. Esses dias falando de influências dele e tal. Mas tirando isso, sim, você não vê nada, assim, nada que sai da boca da banda, assim. Então, as informações que tem é tudo que você deduz de ouvir a música, das letras, e obviamente esse é o jogo todo que vai vender o conceito deles, né? E isso tá dando certo, porque tá mantendo o pessoal engajado nos produtos que eles estão lançando, na forma como eles lançam. Aí tem toda uma questão de marketing deles que a gente vai falar também mais pra frente, que funcionou muito bem. Isso não dá pra negar que a equipe deles ali, seja a equipe, seja as ideias que eles tiveram próprias, funcionaram muito bem, assim. Talvez aqui, como é que é, um leve detalhe do rolê que é importante que colocou assim. O Ghost, se a gente for olhar, e Noves fora, hoje assim como às vezes a gente não escapa de falar de Maiden, de Metallica, a gente não vai escapar de falar de Ghost. O Ghost tem um pouco, mas o Ghost teve o problema que foi aquela vez do processo judicial e da coisa. Diferente do Ghost, aqui a impressão que você tem é assim, o pessoal comprou o pacote, vamos seguir o pacote e tá todo mundo junto no pacote. Diferente do Ghost, que é essa coisa do tipo, como é que é? Fazendo a analogia mais mais próxima possível. Dessa coisa, Tobias Forge e Humberto Gessinger. Eu sou a banda, eu tô circulando, eu troco. Aqui o Sleep Token não. Tem como é que é os dois membros oficiais, mas a jogada tá coesa. E é bem isso aí. Eu tinha caído exatamente essa informação. Tipo, olha, só tem uma entrevista, se cria o mistério e se compra o mistério. Eu acho que talvez aqui a gente tem como é que é a diferença da narrativa, se a gente pode dizer como é que é. Se o Ghost vai capitalizar em cima da narrativa de criar produtos e criar coisas que contam histórias, o Sleep Token é o reto oposto. Eu não quero nada.
As histórias são crípticas. Isso é uma das coisas que a gente vai falando do marketing dos discos. Vocês vão ver que basicamente eles jogam informação meio perdida e vai deixando que os fãs vão conectando para ir chegando em algum lugar. Sim, né? E eu acho que é o fato, né? O Tobias, ele dava entrevista desde o início, desde a demo da banda. Eu conheci o Ghost por uma entrevista que o Tobias deu na demo. Obviamente, ainda como Papa, ainda sem falar quem ele era. Mas quando ele tinha acabado de assinar com a Rise Above, que foi quem lançou o primeiro disco originalmente, com a gravadora do Lee Dorian, do Cathedral, ex-Napalm Death também. O Sleep Token não, o Sleep Token não dá entrevistas, não fala nada, eles mantêm essa questão do isolamento deles e de se manter anônimo o tempo todo. Anonimidade é uma palavra muito feia, não sei se tem algum outro termo para isso que não tá vindo à cabeça agora para Vamos abrir o substituir. sinônimos.com.br enquanto tu grafia. Mas, assim, é esse o ponto sim deles que tem ali. E aí isso vai entrar na temática, né? Que aí você tem uma questão de matemática que é divertida, porque essa questão da temática não se espalha tanto na letra, pelo que eu entendi. As letras não necessariamente se vinculam à temática, que acho que é uma das grandes coisas geniais deles, assim. Que você pode ouvir o Sleep Token aleatoriamente e pensar, essa é uma canção de amor, essa canção é uma canção depressiva, tá? Não precisa entender que aquilo vem do negócio. O que que é o tema deles? O tema deles é um negócio meio maluco ali. Em teoria, o Sleep Token seriam abre aspas, os representantes mortais da antiga divindade conhecida apenas como Sleep, sono. Sim. E esse nome em inglês, o Sleep, aí fechando aspas, foi escolhido porque eles disseram que não existia uma tradução específica para o que essa divindade, para o termo que essa divindade mais próximo seria Sleep, próximo seria sono, o nome dessa divindade. Aí abre aspas de novo. O Sleep, sono, está em todos os lugares, em todos os momentos. E o Vessel, que é o cara principal da banda, o vocalista, principal, encontrou o Sleep num sonho com uma promessa de, abre aspas, glória e magnificência se o Vessel o seguisse. Essa coisa. Vessel é o mascarado encapuzado que lidera a banda, que é o principal compositor, que cria todas as coisas da música ali. Se a gente for pegar ali para tradução, até Vessel, a tradução de Vessel seria alguma coisa como receptáculo, vaso, então é como se Sleep passasse as mensagens por meio do Vessel, né? Ele é um receptáculo das mensagens do Sleep ali. Então, uma coisa meio assim, tipo, a função dele é espalhar essas doses de sabedoria da divindade sono pela Terra. Esse é o conceito da banda que tá ali. E o second ali, normalmente é Vessel segundo, é como se fosse o segundo vaso, o terceiro vaso, o quarto receptáculo, sabe? Sei lá o que quer dizer isso. E aí ele diz que eles estamos aqui para servir o sono, o sleep e projetar sua mensagem. Isso aí. E tudo isso daí deriva, o universo Sleep Token de vídeos, shows, tudo vai derivar disso daí. As letras derivam disso daí também, apesar de não ter uma relação tão direta assim com esse conceito. E aí o marketing trabalha em cima disso, mas trabalha em cima disso de forma de jogar as coisas na enigmática, assim. Eles jogam partes de imagens, partes de conceito, e larga aí pra galera, se vira aí, vai tentando descobrir. E obviamente isso gera engajamento conforme vai crescendo a fanbase e cresce esse tipo de engajamento que eles têm. E a lógica deles é de jogando isso desse jeito, a- serve a história da narrativa de que as pessoas por trás das músicas não interessam. O que interessa é esse conceito todo, essa mensagem toda, toda essa história. Então, quem está fazendo isso não interessa, e as pessoas compram essa história. Não interessa quem que é o Vessel, quem que é o Vessel, na verdade, quem que é o segundo, na verdade, quem que é. Interessa, pô, o que importa é essa mensagem, a letra, como a música está sendo transmitida, a música está sendo transmitida, como que a vídeo se encaixa com a letra, se encaixa. Então, é tudo meio que essa lógica. E aí a banda usa isso, né? Tipo, a banda, cada legenda do Instagram da banda começa com Behold, né? Contemple. Tem um E monte de aí, banda quando fazendo os legenda. singles, cada vez que eles lançam single, é o próximo oferenda, né? Os shows deles são rituais. Então, eles vão toda essa narrativa que segue, é por ali, né? É que aqui tem duas coisas, agora tô falando, me caiu a ficha pra caramba. É porque tem uma outra coisa da produção do Solado, que eu tava indignado, e o Thiago tava rindo, eu tava indignado, meu momento. Por isso que eu falei que eu tô um vô dos Muppets hoje. E eu olhava e dizia assim, tá, mas por quê? E agora falando faz muito sentido. Tem muito uma vibe de mangá de terror contemporâneo, desses mangás de terror contemporâneo. Tem muito essa escola não sou leio muito mais quadrinho, Europa, Estados Unidos, não sou um cara que lê mangá,
mas tem muito essa pegada desses mangás, dessas histórias mais de terror obscuras. E aqui tem uma coisa que tu falou, também tava lembrando, assim, que essa coisa de eu ter uma fanbase e como é que é, e conseguir manejar bem essa fanbase, aqui tem, acho que a gente talvez não dá o crédito que os caras mereçam. Um raro momento vou dar passar um pano porque merece. É uma coisa que o Thiago vai lembrar. Era o que fez, por exemplo, o Nine Inch Nails pegar muito tempo atrás. O Nine Inch Nails adorava pegar, como é que é? Largar pendrive com música inacabada no chão do show para ver se alguém ia adivinhar. Como é que é? Na internet, lá em 2005, todo mundo assim, case de tipo estudo, tipo, a banda que mobiliza seu público. Para. E a impressão que eu tenho é que os caras olham pra cá e tipo assim, vamos refazer isso aqui, mas de novo mantém bem essa fanbase e trabalha bem essa fanbase. Então, tipo assim, talvez a gente olha muito para, como é que a gente olhou muito para Ghost, muito para uns códigos que vêm de, como é que é, códigos que vêm da Iron, Companhia Limitada, mas tá aqui tu tem gente, tipo assim, ok, pessoas já criadas e nascidas na internet direcionando isso aqui. Assim, né? E aí que a gente vai falar, do que é, beleza, a gente entender o conceito da temática, de onde surgiu, mas o que é o som da banda, né? Que é o grande ponto disso aí, porque não tem nada a ver com terror, o som da banda. Pode ser um terror pra quem tá ouvindo, mas Vamos assim, fazer o de concordar. é isso, assim, mas pode ser, eu não acho necessariamente, até falando musicalmente, vou ter coisas que eu gosto deles. Mas a sonoridade deles, o grande ponto, assim, veio completamente depois do conceito. Eles desenvolveram o conceito todo sem ter uma música pronta. Essa é uma das questões da história deles. E, assim, o... quem confirma isso, inclusive, é o George Lever, que foi o primeiro produtor deles, o primeiro cara que se uniu ao Vessel para começar a transformar essa visão que ele tinha de conceito numa música. Inclusive as pessoas que estavam próximas a eles na época, eles eram muito ligados à cena de gente, de metalcore, desse metal técnico do início do virada do século, início do milênio ali, que vai ser basicamente vai editar prog metal para uma galera mais jovem, assim, a partir dos anos 2010. Esses caras olhavam e falavam do tipo, mano, legal tudo isso aí que vocês estão falando, mas eu não vi uma música de vocês ainda. Eu vi uma música da banda ainda, assim. Então, inicialmente a banda deriva bastante de giant metalcore, assim, que pra mim é um problema, porque são dois estilos que eu abomino. Assim. Eu gosto excepcionalmente eu gosto de alguma coisa de DJ Escape Plan e tal, mas essas bandas mais técnicas que derivam disso daí, tipo Animal as Leaders, o próprio Leprous, às vezes acho que dialoga com isso, que faz com que eu não goste tanto de Leprous, ou aquela banda Tesseract, chega nos negócios que me incomodam, não gosto, não é um estilo que me agrade muito. Gosto de mexuga, mas em doses ali, assim, não sou fanático por mexuga, mas eu gosto. Então, assim, aí o que acho que foi a grande sacada do Sleep Token foi de, apesar dessa temática toda e ter o instrumental que partisse desse som mais técnico pesado, eles pegaram uma temática lírica mais melancólica, assim, mais gótica e soturna, assim. E aí isso fez com que muita gente, nas primeiras definições que eles dessem das bandas, falassem que é tipo como se o Chris Martin do Coldplay tivesse crescido ouvindo Deftones. Alguém falou o James Blake que saiu do Slipknot. Sam Smith descobriu Meshuggah na vida, Meshuggah com Bon Iver. Eram umas Exato. coisas muito assim. Agora, assim, pra mim, assim, que eu tive muito, na minha visão da banda, eu olhava assim, me lembrava muito Anathema as primeiras vezes que eu ouvi, principalmente Ah, os dois primeiros discos, assim, pela voz, acho que a voz do Vessel tinha um quê da voz do Vince Cavana, jeito de posição e aquela melancolia colocada, mas obviamente sem o instrumental, enquanto o Anathema tinha essa coisa muito mais progressivo, puxando pro pop até, de certa forma, do progressivo tradicional, mais etéreo, mais Pink Floyd, dos momentos mais contemplativos de Pink Floyd, o
Sleep Token vai para outro caminho completamente. Ele vai puxar para o Meshuggah, ele vai puxar para Slipknot mesmo, vai puxar para Deftones, muito Deftones, eu acho que. Talvez se eu tivesse que definir mais, eu diria que esse início de carreira deles era um anátema com Deftones. Então, assim, que seria uma boa combinação na minha cabeça. Então, eu esperava que isso pudesse render frutos melhores do que ele acabou rendendo, apesar de eu achar que os dois primeiros discos deles e os dois primeiros EPs são razoavelmente aceitáveis. Nas pouquíssimas entrevistas que eles fizeram ali, e uma para Metal Hammer e sei lá para quem que foi a outra, eles citam que Leprous era uma influência deles de carreira, além de Bon Iver e Meshuggah, que eles assumem também, assim. Agora, essa discografia, essa sonoridade vai se desenvolvendo e vai fugindo disso conforme a discografia deles vai discorrendo, conforme eles vão evoluindo com a banda e aumentando essa paleta sonora deles, assim. Lembrando uma coisa que a gente estava comentando assim, e quando o Thiago fala de anátema e fala até de fazer anátema plus Deftones e fala disso, é aquela coisa assim, se acostuma, e aí você bem tosco até não falar. Se prepare para uma banda que ela vai arrastar até te entregar. Ela é clima até chegar no determinado momento que é que ela quer comunicar. Então Nos você. melhores momentos, Alex. Exato, exato. Tipo assim, você tem que ter uma certa dose de paciência, do tipo assim, você está criando um clima para chegar lá. Talvez seja a, e aí, um pouco como é que é, fazendo, puxando a cola aqui, o Thiago falou uma coisa na produção que para mim acho que bate muito, que eles têm um EP que é, como é que é, o Low, que é um EP de 2000, perdão, que é um EP de Então 2017, são dois EPs, o One e o Two, né? Eles e aí eles vão. lançam o One de 2016 e o Two de 2017. Mas o primeiro disco que é o Sundowning, com uma capa super simples, assim, uma capa que parece. É 2019, tá brincando assim. É uma capa que ela parece assim, capa de playlist da iTunes, assim, tipo, zero criatividade, assim, uma coisa super assim, capa de Então, playlist. né? É aí a lógica deles de como que eles estão trabalhando a imagem, né? Exato. Que a primeira música que eles soltaram ali, que foi a Thread the Needle, que eles lançaram 3 meses antes do EP, e teoricamente acho que o EP não estava pronto, pelo que eu entendi das entrevistas do George Lever, assim. Eles soltaram essa música e aí e soltaram com vídeo essa música, obviamente, para acompanhar. E isso começou a fazer um certo burburinho nessa cena de tech metal, essa cena do Gent do Inglaterra. Isso levou os caras a gravarem o primeiro EP, que é o One, e eles lançaram sozinhos esse primeiro EP. Esse EP é independente, que foi lançado em dezembro de 16. E aí essa coisa de ter o pianinho suave, vocal emotivo, daí de repente do nada vai crescendo, breakdown, gentzão, pesadão, assim, a música estoura, a música vai se construindo para estourar. Os dois primeiros EPs vão muito por esse caminho. Mas aí você percebe que a banda já tinha uma outra cabeça ali, né? O primeiro EP dá certo e eles vão assinar para lançar o segundo EP, o Two. Quem lança o segundo EP, Two, é uma gravadora que chama Basic Records, britânica. Essa Basic Records lançou Enter Shikari, Sickf e Bury Tomorrow, que são bandas dessa geração de metal britânico dos anos 2000, 2010, que conseguiram um certo tamanho, assim, lá na Inglaterra, apesar de nunca ter feito muito barulho fora da Inglaterra. A Inglaterra tem muito essa questão da cena própria de bandas que só ficam grandes lá, mas que mal conseguem ir para os Estados Unidos, quem sabe para o resto da Europa. A Inglaterra tem muito disso. E tem uma coisa que eu acho que é legal, assim, dão certo só ali, mas sobrevivem ali. O ecossistema ali funciona. Sim, o ecossistema de festivais deles é muito funcional das próprias turnês internas Aí deles. tem Assim. uma A coisa. Inglaterra é insular, né? Então os caras acabam criando uma cena própria funcional, Exatamente. como nos Estados Unidos se criava uma cena própria em locais, assim, que nos anos 80 você vai estudar, você tem cada cena de cada região e aí rola uma mini integração e o cara pega uma van, sai de uma cena e vai para outra, fica lá 3 meses, 4 meses. A Inglaterra é uma coisa um pouco mais ligada, mais funcional, assim. E uma A gente coisa. vai pensar. Fala. Fala. Não, o que que você ia falar só pra. Não, assim, o Thiago para mim colocou um demarcador temporal que, quando tu falou para mim, fez muito sentido, que é, ok, os dois primeiros discos tinha alguma coisa deles que era interessante, que é como é que é o Sundown e outro que é o This Place Will Become Your Tomb, que parece uma capa do Gojira, se você olhar de longe, assim. Que eu olhei e falei assim, ok.
Aqui eu entendo. Tipo assim, aqui eu entendo, mas você vai precisar de tempo para ouvir, você vai precisar de tempo para olhar. Só que daí vai ter a virada, que é como é que é, do Take Me Back to Eden, que é 2023, e 23, e que é uma virada que vai desaguar no glorioso, como é que é, no Even and Arcadia, que é o disco que agora foi de maio, que é esse disco que quebra tudo. E que agora a banda vai para um, tipo assim, Mas você, vamos tentar chegar lá, né? Que o caminho é um caminho meio tortuoso para chegar ali, mas que não é assustador, assim, se você olhar para entender. O segundo EP deles, que basicamente eles aperfeiçoam essa fórmula ali, ele já tem umas coisas meio diferentes ali. Tipo, o nome das músicas, por exemplo, é Calcutá, Nazaré e Jericó. Então você já começa a ver que temática da coisa meio enigmática, com cidades que vai se ligar aos conceitos que eles vão desenvolver depois, tá ali. E aí, assim, aí nesse EP já começa a ter um pouquinho, você já começa a ver que tem um pouquinho mais de pop, um pouquinho mais de R&B, assim, no meio do EP. E antes de lançar o primeiro disco, eles fazem um cover do Outkast. A Hey Ai lança um vídeo. Então você começa a ver que, tipo, existia uma pretensão maior no que a banda estava fazendo. Eu acho que a diferença que tem nesses dois discos, dos dois primeiros discos pro terceiro, é o produtor. Acho que na hora que. Porque os dois primeiros ainda são produzidos pelo George Lever. Mas assim, eles não, até eles lançarem o segundo EP, eles não tinham feito show ainda. Ainda era um conceito que estava ali. O batera, o George Lever, que apresenta o batera que continua da banda até hoje, assim, que ele não estava no início da banda, é apresentado para gravar o primeiro EP e aí se integra. E aí, assim, aos poucos a banda começa a tocar ao vivo e a banda apresenta todo, tem toda essa questão visual dos shows, dos caras serem anônimos, dos caras terem mascarado. E isso, obviamente, gera esse apelo visual, acaba chamando atenção. E aí, quando você fala, "Ó, você já viu o show do tal de Sleep Token, que tá abrindo uns shows aí, fazendo um negócio aqui e tal?" E aí, o burburinho começa a fazer com que eles vão tocar. Eles vão tocar no Download Fest já em 97. Tem um disco lançado, eles já estão tocando no quarto palco do 2017. Download Fest. 2017 ainda, 2017, não, 2018, acho que é. 2018 isso. Aí eles tocam no Tech Fest com Siegfried tocando, com acho que, putz, umas bandas grandes de tech metal tocando em 2018. E tocam em Reading e no Leeds Festival. Então você vê que eles estão se posicionando ali, chamando a atenção dos formadores de opinião, assim. Vão gravar uma sessão na Radio One da BBC, que é um negócio. Então você começa, isso não tinha lançado um disco ainda. Então só com base nesses dois EPs e o cover do Outcast. Então aí você já chama a atenção, você acaba fazendo que e assina um contrato com a Spinefarm. A Spinefarm é uma gravadora de metal, que é uma subsidiária da Universal Music Group. Então já é uma gravadora que tem uma estrutura maior para permitir que a banda cresça, apesar de não ser uma gravadora gigante, com fundos intermináveis assim, mas é uma banda que já começa a trabalhar. E aí você vai ter o Sundowning. O Sundowning sai em 2019, mas aí a gente vai falar do marketing. Aí a gente começa a falar o trabalho de marketing do Sundowning. Sundowning ele é lançado só em novembro de 2019, mas quando ele sai todo mundo já conhecia todas as músicas. Uhum. Porque os caras começaram a lançar as músicas e em junho de 19, de duas em duas semanas, eles lançavam um clipe, um vídeo pra música. Um vídeo enigmático, com partes de um todo, que as pessoas iam ficando, e conforme a banda ia, você viu a música nova do Sleep Talking, cada vez ia tendo mais gente ouvindo. E isso gerando, querendo entender o que era aquele conceito. Então, quando sai o disco, todo mundo já conhecia o disco. Quando o disco é lançado, todo mundo já conhecia tudo, assim. Então, aí Sim. você só vai ouvir o disco, mas todo mundo já estava familiarizado com as músicas e tal. Esse, o Sundowning, é a primeira parte de uma trilogia. São os três discos da Spinefarm, que eles vão lançar, porque o último, Even in Arcade, é o primeiro que eles lançam para uma gravadora grande. São partes de uma trilogia. Que, sinceramente, eu tentei ver, entender se tinha alguma questão lírica que unisse os três ali para tentar dar alguma sequência e tal, e eu não entendi exatamente se isso leva ali. Sundowning, o nome vem de uma síndrome associada à demência. Os pacientes ficam confusos quando anoitece, assim. Essa é a síndrome que É eles o colocam. Eu não sei efeito se isso tem do, nome em português, assim. é o efeito do, é o efeito do sleep pegando as pessoas. É basicamente isso, assim, né? Ah, uau. Então, assim, eu acho que o primeiro disco ele é aquilo que a gente tá falando, do Anátema com Deftones, com Meshuggah, com parte pop, ele é um apelo pop de Coldplay até. E assim,
ele é introspectivo pra caramba, ele é lento, ele vai se construindo, a atmosfera vai, tem momentos de shoegaze, momentos de post-rock. A trinca inicial deles ali, a The Night Does Belong to God, a The Offering e a Levitate são boas. A última música do disco é boa, Bloodsport, enfim, também nessa lógica ali. Aí vai ter um EDM perdido ali, aquelas batida eletrônica dançante que me incomoda, assim, tipo a Dark Signs, eu não gosto muito dela. Aí tem umas músicas meio chatinhas, tipo Levitate Sugar, assim. Mas é aquela coisa, né? Melodia, o básico deles, quando eles funcionam bem, é aquela melodia cantando no melodia melancólica no piano, e aí vai se construindo, construindo, e chega no final, o jantezão, breakdowzão, os tempos meio quebrado ali, assim. Acho que só a Gods, que é uma música desse disco, que é metalcore puro, assim. Mas que tá meio diluído ali no meio, pra dizer assim. Isso, então. Daí o segundo disco deles, que é o Displace Will Become Your Tomb, sai em 2021. Mas é o que é legal dele, assim, que a banda foi começar a trabalhar nele em março de 2020. Só que aconteceu em março de 2020, Pandemia. pandemia. E aí eles acharam que, olha, nossas músicas falam muito de relacionamento, sabe, tristeza e tal. E o Não mundo tá pra acabar, né? Então não é não algo. é o momento pra gente gravar isso aqui. Aí o que que eles fazem? Para não perder esse momento que eles estão de crescimento, eles lançam no solstício de verão do hemisfério norte de 2020 a versão deluxe do primeiro disco. E aí o que eles fazem? Eles colocam quatro músicas gravadas Alone in the Room, acho que é o termo que eles usam para essas quatro músicas. Deixa eu ver aqui. Que eles colocam um The termo Room below. específico. From the Room Below, da sala abaixo, assim. E quais são essas músicas? Duas músicas regravações do disco e um cover de Billie Eilish e cover de Whitney Houston. Exatamente. Então você vê assim que eles já estão olhando muito além desse mundinho metal que a gente está colocando assim. I wanna dance with Aí, somebody. assim, o Displace Will Become Your Tomb, ele vai sair só em setembro de 2021, de novo pela Spinefarm, de novo composto o último gravado com o George Lever, assim. Isso. É um disco que também tá na mesma lógica do primeiro, mais ou menos 52, 53 minutos, 12 faixas também, e não foge muito instrumentalmente do primeiro. E a impressão que eu tenho, assim, como eles fizeram mais turnês entre o primeiro e o segundo disco, eles sabiam melhor como as músicas trabalhavam, como que essas músicas tinham que ser para funcionar. Isso vai ter um lado bom e um lado ruim. Um lado bom é que algumas músicas estão muito mais bem acabadas nesse conceito deles, assim. O lado ruim é que às vezes eu acho que as músicas ficaram muito parecidas e às vezes até previsíveis, sabe? Em algum momento você já sabe o que que vai acontecer ali pra frente. Enquanto no primeiro talvez te assustasse, não tem. E aí eu acho que eles dão uma forçação de barra pra tentar fazer algumas músicas mais gosto público, e aí você tem duas baladinhas ali que pra mim é meio Mumford Sons e Imagine Dragons vagabundo, assim. Tipo, aí você começa a ver o vocal começa a abusar de autotune pra deixar a voz mais radiofônica, algumas questões de pegar para distorcer ali, a aproximação com música eletrônica para dar uma batida mais eletrônica acontece mais vezes, aí já tem a Mine, a Like That, e a Distraction, que estão assim, não me incomodam tanto nessas três, acho que na Descending também tem uma questão de EDM ali que aí me incomoda um pouco mais, mas essas outras três acho até que funciona para não perde tanto. Mas o disco funciona mesmo na hora que eles voltam para essa questão da contraposição da melodia de piano, da parte mais introspectiva com alguma parte mais pesada. Aí você vai pegar Atlantic, que abre o disco, a Alkaline, que acho que ficou a principal música desse disco, assim como a High Water e a Hipnosis também, são outras que funcionam. Mas é isso, a banda continua evoluindo. Esse disco é não leva a banda tão mais à frente do que estava lá, mas coloca definitivamente a banda no cenário, assim. Eu acho que termina o ano e a banda, o disco acaba tendo bastante repercussão na crítica, assim. O, ele vai ganhar, tipo, acho que a Metal Hammer vai colocar como um dos melhores, 14º no melhor disco do ano deles. Tem uma outra revista ali que chama Distorted Sound, coloca eles como o terceiro disco do ano. Então você consegue ver que os formadores de opinião estão bancando, assim, sabe? O primeiro disco também teve bastante repercussão disso daí, de bastante gente falando bem dele, assim, quando o ano terminou, assim. Então,
essa evolução estava latente. E aí o terceiro disco é o disco que eles dão. A coisa vai começar a funcionar para eles em termos de tamanho, né? Que é Take Me Back to Eden, 2023, quase 2 anos depois. Também Spine Farm, troca produtor, que a gente falou. E é um disco que começa a girar, por, tipo assim, é que a gente falou assim, deixa de lado aquelas influências mais metal, e pra mim foi onde parece que eu começo assim, tá, aqui me perdeu. Talvez seja. É, onde começa a desandar, assim, né? Tipo, é a terceira parte da trilogia, mas musicalmente começa a mudar bastante, assim. Pô, pra Você caramba. percebe que esse disco é um disco que tem 12 músicas e 63 minutos, mais de uma hora de duração. Então você já começa a perceber que as ideias são muitas e a autoedição não tanto, assim. A produção, quem produz isso é o Carl Baum, Baum, Carl Baum, quase Brown Cow, né? Carl Baum, Brown Cow falando de velho, né? Exato, Brocal é outra coisa de velho. Exatamente. É, Saudade de colocar no letra. Carl, o Carl Baum, ele produziu já discos do Bullet for My Valentine e do Irish Sleeps. E se isso seria um indicador de para onde a musicalidade estaria indo, errou, assim, não vai para esse lado da sonoridade. Acho assim, o disco soa melhor, assim, os instrumentos estão com equalização melhor, e você percebe que as coisas estão menos soturnas, apesar de eu achar que combina com a sonoridade dos dois primeiros discos, o jeito como eles soam, assim, o jeito como a produção tá colocada, como a equalização é colocada. Você percebe que tem uma produção que tá mais assimilável para o público que não é esse público que tá procurando esse som mais soturno, assim, né? E assim, se a gente pode falar que o produtor talvez não tenha trabalhado tão bem na edição, aí a gente vai tirar o chapéu para a equipe de marketing, que a equipe de marketing fez uma jogada muito boa, que é onde começa a estourar o Sleep Token. Que eles fizeram um esquema assim, eles lançaram os singles antes do disco em parzinhos. Eles lançavam tipo uma música, eles lançaram a primeira música no dia 5 de janeiro, a segunda música no dia 6 de janeiro. Então criava meio que um barulho. Você ouviu a música nova do disco, aí saiu outra, sabe? Tipo, e o que que isso acontecia? Você tava ouvindo a primeira. Saiu as duas primeiras que eles lançaram, foi Show Code e a Summoning. E aí você já começa, tipo, a aumentar, porque, tipo, você não ouviu uma vez a música nova do Slipknot e foi ouvir outra coisa. Você ouviu a música e no dia seguinte teve outra. Sim, Então a galera que tava ouvindo, querendo assimilar a primeira, já tinha uma segunda pra assimilar e tinha duas pra ficar assimilando por um baita tempo, assim. Do mesmo jeito que o primeiro disco foi se construindo até ele sair mantendo esse grau de atenção durante 3 meses, nesse aqui eles já soltaram duas uma vez só e diferente. depois soltaram mais duas em seguida, assim. Aí você coloca, tipo, a Chokehold já era diferente, tinha uma guitarra nos ruídos, uma batida meio eletrônica ali no meio. A Summoning já começa bem mais pesada, tem uma levada meio me lembra mais Bring Me The Horizon, assim. E aí dá uma guinada completamente atmosférica, fica quase prog o final da Summoning. Aí, no final de janeiro, então, você, tipo, no início de janeiro eles lançam duas músicas. No final de janeiro eles lançam mais duas, assim. Aí eles lançam a Granite, que é bem popzona, e no final fica mais pesada. E a Aquaregia, que também é meio popzinha, assim. Então você vê assim, tipo, esses lançamentos ali, a banda começou a crescer. O que a galera, o que tem falando, não sei quanto que isso é verdade ali, antes de janeiro, quando vira o ano, eles têm 300 mil ouvintes mensais no Spotify. Quando termina janeiro, eles estão com 1,58 milhão de gente. Porque é janeiro, não tá ninguém lançando nada. Então. Sim, aí também é uma esperteza de quando É aproveitar o isso. calendário. Então, funciona muito bem daquilo. E aí você vai ter a Summoning acaba viralizando no TikTok. A gente tá Sei falando. lá porque diabo que a gente tá falando de TikTok. Mas viraliza, assim, eu não sei exatamente. Fala que a música é sensual. Eu não entendi muito bem por que que ela viralizou no TikTok. Tava procurando essa informação, mas se você coloca alguma coisa TikTok no Google, você só vai aparecer vídeo do TikTok pra você, não vai ter nenhum lugar, ninguém explicando nada. E no Reddit é muita gente falando, cruzando informação pra você conseguir achar, ali é meio difícil, assim. Mas a The Summoning acabou virando uma das músicas mais populares do TikTok até hoje, assim. Ela foi participar da parada de top 50 das músicas virais, assim. Tem mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, conseguiu mais de 1 milhão de visualizações no YouTube em 2 semanas, assim. Então, começou a chamar a atenção para quando o disco saísse. Eles lançaram mais dois singles ainda até o disco sair. O disco sai em maio, se não estou enganado. Então, eles Isso.
vão deixando isso trabalhando, essa questão ali. Quer ver, os singles vão sair depois, sai um em fevereiro e um em abril, assim, singles, o disco vai ser lançado em maio. Isso. Mas a E impressão que assim, fala, fala. fala. Não, Não, pode falar. aqui começa a virar mais quase colagem, não começa a virar uma música inteira. Então, eu acho que eles começam a ter uma sanha de querer ficar imprevisível. Eu acho que o segundo disco eles foram criticados porque as músicas estavam muito. Um padrão muito fechado de música que cresce e estoura no final. Eles começam talvez querer sair da caixinha, colocar algumas coisas diferentes, assim. Aí eu acho que perde a mão, né, na hora que eles estruturam as músicas. Começa a ficar um pouco mais forçado, tanto de usar muito sintetizador, muito elemento eletrônico, e isso em detrimento da própria fluência da música, assim. E aí você começa a ter o Vessel começa a colocar umas partes mais hip hop na música. Então você pega, tipo, a Ascensionism, a The Apparition e a faixa título na Take Me Back to Eden. Às vezes elas parecem que vão ser o Sleep Token dos velhos tempos ali, começando mais climinha e tal. Aí do nada descamba pra uma parte meio rap, meio eletrônica, e de repente volta pro final catártico, sabe? Tipo, o que tá acontecendo com essa música ali? Aí abusam de autotune também, começa a ficar um negócio meio artificial, eu acho assim. E abusa de autotune e esquece de autoedição. Então as músicas começam a ficar muito longas, começam a ter muita Música de graça. 7 minutos, 8 minutos. É isso, começa a ficar chato, sabe? Aí você vê, tipo, as músicas não. As músicas que tentam seguir a linha antiga deles não são tão legais assim. Are You Really Okay? A Rain, a Euclid, não são tanto assim. Aí tem a Vor, que é mais pesada do início ao fim, uma das melhores do disco, mas também não é nada grande coisa, assim, né? Mas é aquilo, né? A gente pode reclamar o quanto a gente quiser da sonoridade do disco, mas deu certo. O Ufa. disco ficou em 16º lugar no Top 200 da Billboard, terceiro lugar na parada geral britânica, ganhou disco de ouro na Inglaterra. Ao final dessa turnê, a banda tocou em Wembley no O2 duas vezes, sold out, esgotou em minutos os ingressos para tudo isso. Então, essa questão da imagem funcionou muito bem, essa questão da banda lançando funcionou muito bem. Todo o marketing que a banda fez deu certo, né? Então, não dá pra dizer que a gente pode falar mal da música, pode não ter gostado do disco, mas de alguma forma eles estavam ressoando com o público que consome ali, o molecado. Como diria um certo treinador de futebol aposentado, o projeto funcionou. É isso, assim, né? E aí a gente vai falar, né, eu acho que tem muita questão de como você. Eu acho que isso vai ser importante pro próximo disco, que isso vai ficar mais evidente, mas de como você se apropria de elementos do metal para fazer um som que não é metal. Isso acaba te diferenciando de outras bandas de pop contemporâneo, assim. Então você acaba fazendo um som que é um pop contemporâneo que traz quase nada de diferente, quase nada que agregue musicalmente as músicas pop que estão colocando ali. Mas se aí você traz uma coisinha de metal, uma coisinha da visualização mais extrema, um pouquinho do metal extremo ali, e parece que você ganha uma cara própria. Bring Me the Horizon fez isso muito bem. E aí o Sleep Token tá indo meio que nessa linha. Tem outras bandas fazendo isso, tipo Bad Omens, a Pop, que é uma artista, né, que é muito isso, de você pegar, fazer, tentar fazer a sonoridade bem palatável, mas você coloca instrumento, coloca elementos de música pesada aqui a colar, um breakdown aqui, uma partezinha, uma bateria, quase um blast beat ali. Isso te tira daquela leva de música pop, mas ao mesmo tempo você cria bandas que têm pouca identidade, né? Não é todo mundo que consegue gerar um metal moderno que chame a atenção, como, por exemplo, Spirit Box consegue fazer, como, por exemplo, Venom Prison consegue fazer, assim. E aí, 2 anos depois, praticamente, Even in Arcadia. E aí, um disco que, assim, ó, a gente estava comentando antes. Eu falei pro Thiago que, para mim, eu vou dar um rótulo aqui, desculpa, mas para mim virou. Fazia tempo que eu não vi um disco com o mouse. Por que eu tô dizendo isso? Eu só ficava passando para frente, assim, só ficava passando para frente, e daí quando eu dizia assim, opa, tem alguma coisa diferente aqui, aí eu voltava um pouquinho atrás, colocava. E pra mim foi aquilo que eu tava falando antes, falando assim, pra mim tem uma colagem de coisa aqui que vai virar.
Eu não conseguia, aí aqui me perdeu. Aí aqui eu, por isso que a gente brinca assim, que a gente virou o vô dos Muppets, assim. Para mim aqui foi o momento que eu falei, cara, não, não é para mim isso aqui. Não saquei como é que é. O Thiago vai dar risada porque eu ainda brinquei com o Thiago e falei assim, como é que é? Hum, Bah, desculpa, não rolou, não rolou para mim. E aqui foi o momento que não rolou mesmo, assim. Eu achei que a colagem não me pegou. E daí como é que é, Thiago? E daí eu lembro que o Thiago me falou assim, e depois eu fui me dar conta. O Thiago só mandou pra falar assim, pô, o disco termina com reggaeton. E aí eu falei, caramba, tipo, o disco termina com Não reggaeton. termina com reggaeton, não. Tem uma música que tem reggaeton. A última música do disco, inclusive, eu acho que é a melhor música do disco. Mas aí falar que é a Caramel, né? Que é o, acho que é o segundo single do disco, que tem essa parte reggaeton e termina e mete black Isso. metal no meio. Aí as coisas que a gente vai falar da colagem, assim. É o disco, é o primeiro disco que eles lançam para uma gravadora grande, eles assinam com a RCA, então toda aquela repercussão faz com que a banda de fato decole, assim, e tá com uma gravadora grande, com uma baita estrutura de promoção. O disco é produzido de novo por Carl Baum. Aí eles se editam melhor, são 10 faixas em 56 minutos. Talvez não se editem tão bem assim, que são duas faixas a menos e 10 minutos a menos, mas são Não, as músicas. Tem músicas mais curtas e músicas mais longas, não são todas as músicas meio complicadinhas de ouvir, que nem era o Take Me Back to Eden. Mas assim, eu acho que eu concordo nisso. Assim, eu acho que as músicas, a fluência das músicas não me agrada normalmente. Assim, não tenho nada contra se tentar fazer metal com reggaeton, mas eu achei que é, não coalesceu legal, assim. Você pode tentar fazer o que você quiser. Agora sim, trabalho de marketing de novo, baita trabalho de marketing que os caras fizeram antes do lançamento do disco, né? Primeiro criaram um canal oficial de TikTok pra banda ali, pra jogar as coisas pra lá mesmo, não esperar um usuário viralizar. é, Mas ali, quando estrearam o canal oficial de TikTok, já colocaram um Show Me How to Dance Forever, sabe? Tipo, já colocando. Quem vai colocar? E isso, a banda tinha uma arquitetura meio imperial no início, as letras estavam meio embaralhadas, assim, e aí você tinha que tentar colocar essas letras numa sequência meio específica, era um negócio meio maluco, assim. Aí a molecada alucinada foi atrás do código-fonte do site disso daí, exatamente, já sei. acharam umas coordenadas de um localizador, de uma localização que levava para um monumento de um pastor do século XVIII em Staffordshire, na Inglaterra. E aí tinha uma imagem espelhada de uma pintura dos pastores da Arcádia, assim. E aí a inscrição que tinha no monumento era uma inscrição que ainda não foi resolvida, e aí eles colocavam. Você tinha que descobrir no site como que era, e se você digitasse corretamente, abria para você colocar um e-mail, o e-mail te mandava uma mensagem para você ter acesso às músicas que eles estavam lançando. Então você imagina a doideira que foi aquilo, assim, né? Para quem é fã, tá colocado ali. Só um PS. Isso é muito PS. Isso é muito Nine Inch Nails, fazendo essa coisa de mobilizar o fã, de colocar como é que era, como é que era a história a gente vai lembrar. Internet 2005, os Eu altos. lembro da história dos pendrives, assim, que eles iam fazer show em algum lugar e largavam os pendrives na cidade, perdida, no banheiro da casa de show. Mas isso me lembra muito como é que é aquela coisa, tipo, desculpa o modo palestrinha pra caramba. Mas entra como é que é os Alternate Reality Games, os ARGs. Então, tipo assim, você tinha uma ideia, você criava pistas pelo mundo real de um jogo espalhado no mundo real. Isso aqui é claramente inspirado, como é que é. A gente sempre lembra daquele do Guaraná Antártica, que é como é que é, estão tomando a Amazônia do Brasil, que inclusive vai virar discurso de deputado do Congresso, e tipo, era um jogo dos caras promovendo o Guaraná. Sabe, tipo, essa coisa de tornar o mundo real um jogo. Então aqui Eu de lembro novo. quando o Iron Maiden tentou fazer isso com o Benjamin Bragg, né? Tentou fazer com o Benjamin Brad, fazia com a história de você descobrir onde é que o como é que era a história. O Iron faz em São Paulo, descubra o jogo do Iron Maiden e vai jogar futebol com o Iron Maiden. Tinha Não esse lembro. trololó. Que a gente sempre lembra como é, que o pai do trololó nunca explicava, a banda nunca mais falou do trololó. O pai desse trololó, o glorioso, como é que é? Publius no Pulse do Pink Floyd. Lembra? Uhum. Da história que como é que aparecia Publius, aparecia e tinha coordenadas e não sei o quê.
que para mim era tipo uma belíssima ideia de mobilizar público, mas tipo no momento errado, entende? Você mobilizou o público, só que você não tinha internet para todo mundo para poder fazer o rolê. A diferença é que agora você tem. E acho que a diferença que o Sleep Token faz, perdão te interromper e derivar da música, mas é muito isso. Eu vou pegar todos esses códigos que, como é que a Nine Inch Nails fez, a campanha de divulgação do primeiro Halo do jogo do Xbox, tipo assim, que estava um pouco esquecido, estava um pouco deixado de lado, vou mobilizar e vou enfiar essa estética de anime de terror, entende? Tipo assim, envelopa desse jeito e pega aqui a molecada. É isso, né? E teve uma outra sacada que eles tiveram do marketing, que foi eles pegaram, assim, tem um meteorologista em inglês, chama Chris Michaels, que ele apresenta, na hora que ele tá fazendo a apresentação dele, ele sempre incorpora a letra de banda de metal quando ele tá falando a previsão do tempo na TV, assim. E aí eles usaram esse cara ali. Esse cara fez um esquema no Instagram para compartilhar um clipe do Sleep Token na tela de trás, assim. Soltou um prepare-se, né, pro dia de lançamento do primeiro single, assim. Então funcionou, né? Os caras, o disco, primeiro lugar na Billboard, parada britânica, os singles estourando de serem streamados, né, de serem ouvidos nas plataformas ali. Uma coisa colocou. Só que assim, e aí é de fato, eles aumentaram a abordagem musical, foi o que a gente falou, e ficou meio colagem, assim. Eu acho que eles perdem o que era a identidade deles bem feito e começam a incorporar coisa demais e que acho que não funciona tanto, sabe? Acho que perde, sabe? Beleza, acabou a trilogia inicial, vamos pra onde que isso aqui? Musicalmente eu acho meio sem graça, sabe? Meio chato, meio colar, meio não faz muito sentido as músicas na minha cabeça conforme elas vão colocando, assim. Então, sabe, do tipo, no disco anterior, essas músicas são longas, as coisas parecem meio mal encaixadas. Nesse parece que é antinatural como as coisas acontecem, sabe? Mas aí, Não é uma fluência forçada demais, sabe, pra tentar fazer alguma coisa. mas Sabe, já na primeira música, na Look to Inward, depois da Emergence, parece que vai começar a linha clássica deles, assim, dessa coisa mais introspectiva pra aí. Mas de repente vira eletrônico, vem um rap meio vergonha alheia no meio. Fala, mano, ele cantando é ruim, sabe? Autotunado e chato, sabe? E de repente do nada vem a parte pesada, mas eles já perderam a galera na emergência ali. No final da emergência tem um solo de sax sem pé nem cabeça no final da música. Só pra falar, contratamos alguém pra fazer uma coisa diferente. O que que falta colocar na banda? Sax. Aí bota um solo de o Ghost saxofone no tem final da na, música. que o Ghost tem como é que é, o Ghost tem tocava ao Ah, no vivo. segundo. É, sim, na música do Impera, né? Que Isso, o tecladista, o saxofonista sai da tumba ali, né? No show. exatamente, o papo antigo. Então, as coisas das levadas eletrônicas deles vai ficar mais chata ainda. Na peça selfie é irritante a parte tecnológica dele. E aí a Caramel é o ápice da vergonha alheia, né? Quando metem a música em reggaeton ali, puta, né? De verdade, fala, mano, o que que esses caras estão fazendo, assim? Nada contra. Acho que dá pra você tentar fazer um negócio legal, mas no caso deles ficou só vergonha alheia, ficou só chato pra caramba. E aí, como se não fosse possível, assim, eles metem uma parte meio black metal depois daquilo, na mesma música, sabe? E aí eles fazem uma contraposição dessa parte black metal com umas melodias meio Imagine Dragons, depois o reggaeton na mesma música. Eu falo, mano, esses caras estão. E essa música fez sucesso desgraçado, sabe? Eu acho que é o single de maior sucesso deles, a Caramel. Aí eu não sei se talvez a letra, sabe? Uma das coisas que a letra tem dos discos é que as letras desse disco parece que vai para um lance um pouco mais pessoal do Vessel. O Vessel se abre um pouco mais quanto a essa coisa de ser anônimo, do povo não respeitar essa anonimicidade dele. Mas não funciona muito bem, assim. Acho que no final do disco começa a ter. Tem duas músicas que eu acho que são melhores, assim, que é a Gethsemane, que no final ela vai cair do nada numa parte eletrônica, mas até ali ela tá legal pra caramba. E a Infinite Baths, que eu acho que é a melhor música do disco, assim, a última, que é uma música mais tensa mesmo. E ela termina meio doom, meio se arrastando, assim, mas com uma pesada, meio bem colocada, assim. Eu acho que melhores músicas do disco deles, talvez das melhores músicas deles, a Infinite Baths, assim. Mas eu acho que o disco não me pegou, assim. A Damocles e a Caramel, que tem uma letra que são
mais introspectiva, mais intimista mesmo, mais do Vessel falando mesmo sobre ele, assim, sobre o que é pra colocar. Mas as músicas não são nada demais, assim, né? Mas A Provider ali, em algum lugar que alguém fala que a Provider parece uma banda de casamento fazendo cover de The Weeknd, assim, nesse nível de ruindade mesmo, assim, sabe? Mas, mas é isso que eu ia te dizer, assim, tipo, que quando eu tava ouvindo esse disco, eu falei assim, cara, Imagine Dragons eu detesto, porque Imagine Dragons é essa coisa de um loop de TikTok repetido a exaustão. É, mas, tipo, me deu saudade de Imagine Dragons ouvindo aqui, sabe? Tipo, pelo menos eu sei o rumo que a coisa vai tomar. E você tá dizendo assim, ah, não é que você quer uma coisa que você sabe o rumo, mas, tipo assim, você colocar um som inesperado pro público também tem uma certa linha do que é que, tipo, tá, o que que eu tô fazendo aqui que tá na linha desse rolê. Mas esse foi um disco assim que, tipo, como é que é? Eu vou tomar hate pra caramba, mas assim, um dos discos que nas nossas edições isoladas, assim, foi um dos discos que eu mais assim falei, cara, não, entende? Tipo assim, não, entende? Tipo, aquilo que eu dizia pra ti, Thiago, no Zap, ele falou assim, cara, como é que isso aqui foi, entende? Como é que isso pegou? Claro, a gente decodificou, tu decodificou o mapa da mina dos caras. Mas aqui você tem que estar com a cabeça muito aberta. Então tem muito essa coisa, tipo assim, eu vou pegar uma molecada, que é uma música legal de festival, que vai ter um momento malvado, mas vai ter um momento mais melancólico. Eu acho que funciona muito por aqui, assim. É isso, né? E agora eles vão fazer uma turnê por arenas, vão ser headliner do Download, então provavelmente vai ter um show ultra bombástico, ultra bem produzido, os caras estão com grana da gravadora bancando ali, disco primeiro lugar, então eles vão querer continuar investindo na divulgação. Então, assim, esperar vai ser um show daqueles de chamar atenção, vai estar todo mundo falando dessa banda ao vivo, daquelas bandas para ver. Confesso que é uma banda que se vier tocar no Brasil ali, eu gostaria de assistir ao vivo, gostaria de ver o que eles têm para oferecer ao vivo, se faz mais sentido isso que em estúdio para mim não fez nenhum sentido. Se num show isso funciona melhor do que funcionou ouvindo esse disco. Mas os dois primeiros discos e os dois EPs eu acho Vão. bem aceitáveis, assim, sabe? Coisas bem legais ali no meio. Assim como o Gacha Infinite Baths, que é a última música do disco, pouco pensativa, mas eu acho boa a música, assim. Ah, o Getsemane, eu tava gostando da Getsemane, até na hora que entra uma parte, aparece do nada as partes das músicas, e que a gente fala da colagem. Tava Getsemane, é uma música boa, e do nada entra uma colagem eletrônica ali, que eu falo, mano, pra que isso, sabe? Isso, claro, sabe? Tipo, abusando de autotune também, que é um pouco saco, um pouco um saco isso no vocal, mas é uma das coisas que você tem que passar se você quiser colocar ali, assim. Até uma baladinha, a faixa título, né, Even Arcade é uma baladinha bem melacuequinha ali, mas que fatalmente vai funcionar para alguém fazer trilha sonora de alguns momentos românticos, assim. No TikTok. É como é que é? TikTok, ou sei lá, algum filme, querer pegar e contratar os caras para escrever, botar essa música na hora do mocinho beijando Vai fazer um clipe de jovens no as TikTok. mocinhas se beijando, né? Porque Exato. Decodificamos esses caras? acho que sim, né? Espero que a gente não É, seja cancelado ali, exato. né? Agora, como é que é? Ouça por sua conta e risco, tá? Não brigue, somos dois velhos metaleiros tentando entender isso. É isso, né? A gente tem cabeça, assim, a gente tem, de fato, eu fui ouvir querendo gostar, querendo entender e gostar do disco, assim. Esse último disco eu de fato não gostei. Mas assim, ó, reverbera com a molecada, acho que conversa. As letras são boas, eu vou falar que é uma das coisas que fez com que a audição não fosse tão insuportável, assim, que fizesse com que eu gostasse até de algumas coisas, é que eu acho que as letras são a forma como o Vessel se posiciona para falar de relacionamento, de questões de visão de mundo e tal, são formas que não me incomodam, funcionam bem, assim, não chego a me relacionar, porque eu tenho quase 50 anos de idade nas costas, né, mas eu consigo ver do tipo, preferiria que um- uma filha, uma sobrinha tivesse gostando de letras desse tipo para colocar, apesar de ser triste, são letras que não são tão lugar comum, assim, não Exato. são tão bobocas, assim. Como é que dizer? Somos tão velhos que erramos. A música que a gente falou agora há pouco era Miasma e a do Prequel.
Não É, é Miasma, é do prequel, é. prequel, é prequel. É verdade. Assim. Exatamente. Somos tão idosos que erramos nesse ponto. É que o Ghost, é que esses dois discos Ghost pra mim, assim, é um pior que o outro, assim. Não que eu Não, ache eles ruins, mas eu meio que confundo as músicas deles dois, assim. não, aí eu vou dizer, vou usar a carta final do programa. É a idade pegando. É isso então? Como é que é? Entre no mundo do Sleep Token, deixe se o Sleep te pegar. Cuidado que se o Sleep te pegar, você vai, ou vai você é capaz de se irritar, ou você vai cair no sono. Tipo, eu acho que justamente o reggaeton é para no final você não, os reggaetons e as quebradas de ritmo é pro Sleep não te pegar, entende? Não te levar. É, o problema é que às vezes chega e você desiste, fala, agora é isso pra quê? Para. Ou como Quando é que chega no é? final. Noutra referência de voo, como é que é? Pra Caroline te pegar e Come Back to Light. Caroline vai te levar de noite pelo poltergeist. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de assinar solada.com.br, pão quente, newsletter quente, todo sábado de manhã. Se nenhuma banda mudar, anunciar disco, for cancelado, tiver algum problema, no sábado de manhã para nos deixar irritados. Deveriam ter esperado 2 horas para mandar newsletter. É isso. Obrigadão, pessoal.